amigos amantes do terror, tudo tranks? Hoje o Porta dos Pesadelos apresenta microcontos de terror com histórias assustadoras. E lá vamos nós. O Anjo de Três Olhos. Certa vez, no mundo, um anjo com 3 olhos nasceu. Um olho podia ver o passado, o outro olho podia ver o presente e o último podia ver o futuro. No primeiro dia, os moradores das redondezas se reuniram para assistir ao anjo abrir o olho que via o passado. Ele viu todos os horrores pelos quais passamos e os quais causamos: o derramamento de sangue, os assassinatos, as câmaras de gás, os abusos absurdos e os séculos de conflitos. Ele chorou uma lágrima para cada vítima, até que chorou tanto que o olho apodreceu. No segundo dia, as notícias se espalharam para as vilas vizinhas, e mais pessoas se juntaram para testemunhar ao anjo abrir o olho que via o presente. Ele viu as guerras no Oriente Médio, a fome no Sul, a corrupção e a ganância. Quando viu tudo isso, ele costurou seu olho para que nunca mais se abrisse. No último dia, uma multidão de milhares de pessoas se reuniu aos portões para contemplar o anjo de 3 olhos abrir o olho que via o futuro. Demorou apenas um instante para que o anjo gritasse histericamente, levantasse sua mão e arrancasse seu olho. Meus vizinhos são completamente normais. Fui expulso de onde morava há um mês e tive que me mudar para um novo apartamento. Pela minha experiência, sei que sempre tem um esquisitão em cada prédio. Você conhece o tipo, alguém que dá arrepios e vive recluso, nunca fala com ninguém e tem sempre um barulho estranho em seu apartamento. Para que eu pudesse ficar tranquilo, eu tinha que descobrir quem era. Segui os vizinhos que pareciam mais suspeitos por alguns dias para ver qual deles era um psicopata. Para minha surpresa, todos eles eram terrivelmente normais. Comprei um par de binóculos para poder observá-los em suas vidas particulares da rua de baixo. Até onde pude ver, não tinha nada fora do comum. Mesmo quando vasculhei as coisas deles quando estavam fora trabalhando, não consegui encontrar nada suspeito. Repeti todo o processo com os vizinhos que pareciam mais inocentes, mas também não vi nada de estranho neles. Todo mundo nesse prédio é extremamente normal. Isso me deixa preocupado. Sempre tem um esquisitão. Só espero descobrir quem ele é antes que ele me encontre. O que não te contaram sobre os mortos? Eu não quero soar maldoso, mas os mortos são bem sem noção. Eu os vejo toda hora. Quando eu era mais novo, todo mundo pensava que eu estava falando com amigos imaginários. Depois de alguns anos, quando ouvi uma conversa de meus pais falando sobre ligar para um psicólogo, percebi com o que eu estava falando. Sabe, os mortos não costumam perceber que estão mortos, e eles não parecem nada com o que mostram nos filmes, eles se parecem com os vivos. Sou bem esperto para um garoto de 13 anos, por isso comecei a notar alguns padrões para aprender a diferenciá-los de nós. Eles podem estar um pouco distantes dos vivos, ou podem estar tentando falar com pessoas vivas que nem percebem que eles estão ali. Alguns deles sabiam que eu era diferente, que eu conseguia vê-los. Tipo esse cara que eu vi depois da escola ontem. Eu já sou bem grandinho, sabe, não preciso que meus pais vão me buscar, minha casa é bem perto da escola. O homem estava longe dos outros pais, não falava com eles, só ficava me encarando, e é por isso que eu sabia que ele era um dos fantasmas. Eu fui até lá, falei que eu sabia o que ele era e perguntei como eu podia ajudá-lo. Não me lembro de muita coisa depois disso, acho que por causa do que aconteceu hoje de manhã. Meus pais estavam no andar de baixo, chorando. Tentei falar com eles, mas eles me ignoraram. Acho que devem ter morrido de algum jeito na noite passada, às vezes os fantasmas não falam comigo. Alguns policiais e repórteres acabaram de chegar e eles também não estão falando comigo, só com meus pais. É estranho, nunca vi tantos fantasmas juntos antes. Por que será que ninguém fala comigo? Eles erraram na definição. Dizem que a definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. Eu entendo o que isso quer dizer, mas está errado. Eu entrei naquele prédio por causa de uma aposta. Eu precisava muito da grana e não acreditava nos boatos sobre o hotel, então $50 foram mais do que o suficiente para me fazerem concordar com aquilo. Era simples. Era só chegar no último andar, o 45º, e ligar minha lanterna na frente de uma janela.
O hotel era velho e caindo aos pedaços, os elevadores já eram, então tive que fazer a subida pelas escadas. Então comecei a subir os degraus. Conforme subia, notei as antigas placas de metal que mostravam o número do andar. 15, 16, 17, 18. Comecei a me sentir um pouco cansado conforme eu me arrastava a escada acima, mas, até então, não tinha visto nenhum fantasma, nenhum canibal, nenhum demônio. Mamão com açúcar. Nem sei explicar como fiquei feliz ao perceber que eu estava chegando ao último lance de escada. Contei os últimos andares, feliz, conforme passava por eles. 40, 41, 42, 43, 44, 44. Parei e olhei a escada abaixo. Eu devia ter me confundido e contado errado, então continuei subindo. 44, subi mais um lance de escada. 44 e então desci 10 andares. 44, subi 15 andares. 44. E tem sido assim desde que me lembro. Então, na verdade, insanidade não é fazer sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. É saber que os resultados nunca vão mudar, que cada porta levará para o mesmo lance de escada, para o mesmo número. É perceber que você não sente mais sono. É não saber se você tem corrido por anos, semanas ou anos. É quando o choro lentamente se transforma em risada. Minha filha aprendeu a contar. Minha filha me acordou por volta das 23h50 na noite passada. Minha esposa e eu tínhamos ido buscá-la na festinha de aniversário de Sally, uma amiga dela, a trouxemos para casa e a colocamos para dormir. Minha esposa foi para o quarto ler e eu caí no sono assistindo ao jogo dos Braves. Papai! Ela sussurrou, puxando a manga da minha camiseta. Adivinha quantos anos eu vou fazer no mês que vem? Não sei, bonequinha. Respondi, colocando meus óculos. Quantas? Ela sorriu e me mostrou 4 dedos. Agora são 7h30 da manhã. Minha esposa e eu estamos acordados com ela há mais de 8 horas. Ela ainda se recusa a nos contar onde ela encontrou aqueles dedos. Ele passou um bom tempo acreditando que em sua casa havia monstros. Quando se olhou no espelho, viu somente o monstro. Depois do banho, ela viu que alguém a observava na janela do banheiro. Lembrou que morava no 10º andar. Era tarde da noite. Olhou em volta apreensivo para ver se havia alguém mais no beco. Aliviado, se escondeu, tirou a faca do bolso e esperou pela primeira vítima da noite. A água turva distorce o sol pálido, e você está quase alcançando a superfície, em desespero, fugindo. E a coisa agarra seu tornozelo. Gosto tanto de nadar no mar que nunca me importei com o aviso de cuidado com os tubarões. Até dar minha primeira abraçada e não ver o meu braço. Meninos, não mexam na comida antes de orarmos. Deem as mãos e agradeçam pelo alimento. Podem retirar a mordaça dele, a súplica realça o sabor. A porta se abre com um rangido. Não ouso me virar. Ouço passos, quero correr, mas não o faço. Dedos frios envolvem meu pescoço. Soriel. Ela voltou para mim. Pensava que a morte fosse a pior coisa do mundo, até chegar do outro lado. Jéssica colocou um rock alto para fugir da família. Pena que ela não os ouviu gritar enquanto eram retalhados por um louco. Minha mulher me acordou noite passada para me dizer que tinha um invasor em nossa casa. Ela foi assassinada por um invasor há 2 anos. Me acordei com o som da babá eletrônica do quarto do meu filho mostrando uma voz o confortando. Quando me virei na cama, meu braço roçou em minha mulher, dormindo ao meu lado. Não consigo me mexer, respirar, falar nem ouvir nada aqui e é tão escuro o tempo todo. Se eu soubesse que seria tão solitário assim, teria preferido ser cremado. Depois de trabalhar o dia todo, chego em casa e vejo minha namorada abraçada em nosso bebê. Não sei o que foi mais assustador, ver a minha namorada morta e nosso filho que nasceu morto ou saber que alguém invadiu o meu apartamento e os colocou lá.